Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Únicas. E esse episódio, como todos os outros, está pra lá de especial. Hoje eu estou com uma convidada que ela é amiga, ela é mãe, ela é um presente de Deus em nossas vidas, uma mulher apaixonada pelo Pai, que me inspira tanto com a sua devoção a Deus e com um propósito pra lá de especial. Eu estou falando da minha mais nova amiga, pastora Jéssica. Olá. Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Deus te abençoe. Amém. E que através da sua vida, né, a gente possa aí alcançar mulheres, corações. Sim. E você é uma mulher aí disposta, né, com o coração disposto para fazer a vontade do Pai. Sim. E eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo de edificação para outras vidas, em nome de Jesus. Amém. E, amiga, já vou começar assim no Fresh Fire. Gente, a gente tem, né, aí um códigozinho interno. Só os íntimos saberão. Que a gente usa esse termo, sabe? Então aqui é fogo fresco, né, amiga? Amém, fogo fresco. E queremos te conhecer um pouquinho melhor. Sim. Sua história, né? Sim. Sua caminhada. Esse convite foi pra lá de especial por causa disso. Eu te conheci numa conferência. É mesmo. E aí estamos aí em um propósito profético. Amém. Eu creio, né? Que o Senhor, Ele faz essas conexões. É mesmo. E você me contando um pouquinho da sua história tem tudo a ver. E hoje eu entendo por que o Senhor nos trouxe até aqui, não é verdade? É verdade. E eu quero que você conte um pouquinho. Você contou um pouquinho da sua história para mim, né? Que sua mãe conheceu Jesus ainda quando ela estava grávida de você. Sim, foi. Então eu quero que você compartilhe essa experiência desde a sua infância, a sua caminhada mesmo até hoje. Amém. E vamos tacar fogo fresco. Amém. Para essas mulheres lindas. Amém. Ai, eu tenho uma admiração assim pela minha história, eu tenho um carinho, porque hoje com a maturidade que eu tenho, eu consigo ver Deus presente em todos os momentos da minha vida. O Senhor, Ele me guardou, cuidou de mim desde o ventre, né? A minha mãe, ela foi a primeira da família a conhecer Jesus, a se converter. E hoje, graças a Deus, os irmãos dela também foram alcançados e salvos, batizados. Mas começou com ela. E ainda grávida de mim, ela começou a ter um relacionamento com o Senhor. Então, eu cresci já, né, com esse modo de dizer, nasci na igreja, literalmente. Desde pequenininha, minha mãe, eu e mais os meus outros 2 irmãos íamos à igreja desde sempre. Então, eu cresci nesse ambiente de fé, de instrução da palavra. E esse crescer em conhecimento, mas também em servir. Tudo que minha mãe fazia, a gente ia junto, né? A gente acabava indo junto. Então, foi isso. Eu nasci dentro da igreja, desde muito novinha. Tive essa oportunidade, né? Eu vejo como um privilégio, como um presente. Privilégio, né? Privilégio, crescer sim. na presença do Pai. Sim. E, amiga, você me conta que você percebeu que você era uma criança diferente. Sim. E que isso fazia parte de um propósito de Deus. Sim. Me fala um pouquinho a respeito disso. Sim. Eu não tinha maturidade, assim, para entender o porquê que eu era diferente, mas eu não conseguia gostar das mesmas coisas que todo mundo gostava. Era como uma manada, assim, indo para os mesmos lugares, mas eu não queria ir para o mesmo lugar, né? Isso mais forte na época da adolescência. Na parte da infância, assim, nem tanto. Eu já sentia o Senhor, eu já ouvia o Espírito Santo, não sabendo o que era, mas eu, como criança, sabia que eu deveria fazer as coisas certas para não entristecer o Senhor. Eu tinha essa preocupação, ainda tão pequena, mesmo sem maturidade, eu tinha essa preocupação de não deixar o Espírito Santo triste, porque fazer as coisas que eram erradas deixava. E isso veio através de instrução da minha mãe, dos líderes da igreja, de professoras da igreja, por eu crescer nesse ambiente, nessa forma intencional de estar dentro da igreja, mas também ser instruída em casa. Minha mãe foi conhecendo Jesus e foi apresentando na mesma medida, né? Então, ela não tinha um conhecimento total das coisas do Senhor para medir o que ela ensinava. Não, ela foi aprendendo e já foi ensinando no mesmo tempo. E isso foi bom para mim. Então, quando chegou ali na minha adolescência, eu percebi que eu era diferente, porque enquanto as minhas amigas queriam fazer coisas
que na maioria da fase dos adolescentes querem fazer, eu não tinha esse interesse. Eu me sentia mal, eu sabia que eu não deveria fazer aquilo, né? Então, eu tinha um relacionamento com Deus de uma forma natural. Já desde pequena, mesmo temor, né? sem saber o que era. Eu já tinha esse temor, eu já tinha esse discernimento do certo, do errado, devo e não devo. Então, enquanto todo mundo queria fazer aquilo, eu estava preocupada. Eu posso fazer? Se eu fizer, o Espírito Santo vai ficar triste comigo? Então, eu ficava nessa e muitas das vezes nessa do eu vou, não vou, todo mundo ia e eu ficava. Então, eu me sentia diferente por isso, por não ter o interesse no que todo mundo estava tendo ali no momento. E ter interesse nas coisas de Deus e preocupação com a opinião de Deus sobre aquilo. Sim. E quando o Thiago chega na sua vida? Agora falando um pouco de relacionamento, eu fiquei encantada, amiga. Música romântica. Quando... Solta o som. Solta o som. Brincadeira. Eu fiquei encantada quando você me conta, né, a parte de como você conheceu o seu esposo. É um testemunho lindo também. E que nos conecta mais uma vez. O processo, né, que eu passei com o Lucas foi mais ou menos parecido. Que legal. Então, acho que é um ponto forte também pra gente falar sobre relacionamento. Sim. E me conta um pouquinho, quando chega o Thiago na sua vida? O Thiago chegou muito cedo. Embora eu tenha começado a namorar muito cedo, eu não sou a favor desses namoros precoces, né? Sim. Tanto que eu acredito que por ser diferente, tudo na minha vida, né, foi diferente. E uma das coisas que eu procuro ensinar às minhas filhas já é que ser diferente é um presente. Então, você ser diferente na tua infância, na tua adolescência, você pensar diferente dos teus amigos, da maioria, é um presente, né? Desde que esses pensamentos são inspirados pelo Espírito Santo, são conduzidos pelo Senhor. E o Thiago chegou aos meus 14 anos. Uau! Eu, uma menininha, embora eu era novinha, por vir de uma família não muito estruturada, né? Ter os pais ali separados. Eu tinha uma maturidade um pouco além. Eu precisei amadurecer cedo, né? Sim. Então, a minha mãe, ela precisava criar 3 filhos sozinha, muito guerreira, muito esforçada. Então, ela estudava e trabalhava, então eu não tive aquele tempo de só ser criança. Então, chegou uma parte onde eu precisei assumir responsabilidades e ajudar em casa. E eu acredito que, de certa forma, esse amadurecimento me preparou para esse momento, né? Então, com uns 14 anos, o Thiago chegou na minha vida, na hora certa, no tempo certo. Eu precisava. Eu não imaginava como eu precisava, mas eu precisava. E o Thiago, ele me trouxe vários presentes, né? Um deles são os meus sogros. Eu tenho minha sogra como uma segunda mãe. Eu vejo o carinho, meu sogro, quanto é especial, eu não né? tive a paternidade natural, né? Então, a minha primeira, eu tive referências fortíssimas na minha infância de paternidade. A primeira foi a do meu tio Rodrigo, e ele foi como um pai. Então, tanto que até hoje eu chamo ele de pai. E aí você cresceu com pais separados? Isso, meus pais separados. Sim, muito cedo. Muito cedo. Uhum. E a irmã da minha mãe, minha tia Jandira, ela tem um esposo que chama Rodrigo. E eles ajudaram de uma forma muito direta, né? A minha mãe comigo e com os meus irmãos. E o meu tio Rodrigo, ele foi essa imagem paterna para mim, essa figura paterna, né? No natural. Então, era bem diferente do que ser um pai, mas ele era como um pai. E como eu era muito pequenininha e eu via essa paternidade dele, eu chamava ele de pai. E até hoje, eu solto um pai antes de um tio. E isso foi muito importante. E quando eu conheci o Thiago, quando o Thiago chegou, eu recebi uma paternidade concentrada também do meu sogro. Então, eu tenho o meu sogro como um pai também, um paizão. Eu me lembro de, não só, né, na fase do casamento ali, dos preparativos, mas bem antes, muitas coisas que eu vivi aos 15 anos. E ele sempre disposto, me levando para resolver as coisas. Na minha fase ali de preparação para o casamento, ele me levando para ver vestido de noiva. Ai, foi muito especial. E Deus é muito especial.
lembrando de você através... Então, o Thiago chegou numa pessoas. fase muito importante da minha vida. Os 14 aninhos, mas... E vocês casaram com quantos anos? Eu tinha 20 anos. Já tinha 20. 20, o Ti tinha 23, novinhos. E como que foi, amiga? Vocês decidiram passar pela corte, né? Foi. Que hoje a gente não vê mais falar muito Não, sobre, gente, né? por favor, Mas gente, foi vamos uma falar das sobre escolhas isso. também, É. né? Eu tive uma preparação aí, o Lucas de Bauru, eu lá de São José dos Campos, e a gente se conheceu numa conferência de jovens, aí com vários jovens do mundo inteiro. Eu creio que na época era mais de 10 mil jovens reunidos. Tempo aí precioso de 3, 4 dias ali. Jovens do mundo inteiro no mesmo mover, que na época era mover celular, né? Sim. Então reunia aí todas as conexões das igrejas do país e do mundo. Sim. Então tinha muito filho de pastores de fora, Eu já fui lá. jovens. Já, eu fui no congresso da Quadrangular. Acho que foi o primeiro, o único que minha mãe deixou eu ir, assim, mas foi sobrenatural. E aí era muito bom. intensas ministrações, e eu lembro que eu vi o Lucas no primeiro e no último dia, e a gente nem trocou mensagem de WhatsApp, nem nada, nem número de telefone. E daí, quando a gente volta para nossas casas, a gente criou um grupo, criaram, na verdade, né? A gente ia para o Rio de Janeiro em uma outra conferência Jump na época. E daí foi assim que eu conheci o Lucas. Então, como ele era de longe, a gente namorava à distância, né? Eu sempre falo para as minhas meninas, as meninas que eu discipulo, e eu sempre falo, gente, a minha história foi uma história à parte, mas eu nunca acreditei, viu, pessoal, em namorar à distância. Eu nem aconselho isso quando eu dou discipulado. Mas a minha história e a do Lu foi algo dos céus de Deus. Sim. E Deus quis assim. E foi uma loucura, porque a gente nem telefone trocou. Então, Meu era um Deus. propósito do Sim. Senhor. E aí, mediante a distância, né? Ele ia para São José uma vez por mês, quando dava. Eu também trabalhava, estudava na rotina de igreja, servindo ao ministério de louvor, enfim, da igreja, já auxiliando os pastores de jovens, né, todo o tempo ali ativa, já ministrando a palavra, louvor, enfim. Então, tinha uma rotina, desde que eu me converti aos 15 anos, eu não olhei para trás, e aí eu já tinha aquela rotina frenética de trabalhar, estudar e estar na igreja à noite. Então, essa era a minha vida, e ali foi a minha escola, e não foi diferente. Quando o Lucas entra na minha vida, eu ainda estou, né? Ali totalmente disposta para o reino e trabalhando já. E aí o Lucas ia me ver, né? Lá em São José, uma vez por mês. E sempre assim, junto com os jovens. Então, antes mesmo dele me conhecer a minha família, a gente passou por esse processo de corte, de oração, por 3 meses. E aí, quando deu 3 meses, eu nunca vou me esquecer que era no meu aniversário. E o Lucas queria me ver. E eu enrolei mais 3 meses. Eu falei assim, não, vamos continuar orando. Eu falo que 3 meses eu orei fervorosamente. E eu não acreditava que poderia dar certo. Em nenhum momento eu conversei muito com meus líderes a respeito disso. Eu lembro que eu enchi o saco do meu líder, Jonathan, que eu amo, o pastor Jonathan, que foi uma referência de amigo, de vida com Deus, assim. E os meus pastores, né, que eu falo até hoje que são meus pastores, pastor Cláudio, pastor Azete, eu aprendi muito com eles. E hoje eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive pastores. Sim. Eu me converti aos 15 anos, eu não Como é olhei para importante. trás. E eu tive uma igreja que me abraçou, que me acolheu. Amém. Com tudo que eu passei, assim, foi uma fase bem difícil. Eu falo que não é fácil passar a adolescência e a juventude na presença de Deus, Não. mas também não é impossível. Não. Porque quando a gente toma uma decisão e a gente encontra a nossa verdadeira identidade em Cristo, É isso. a gente não consegue mais largar esse amor. E era esse amor que me sustentava. Então, o Lucas chega bem nessa fase da minha vida, né? Onde eu já tô ali um tempo no evangelho, de espera. Lembro que eu fui pro Jump com o coração totalmente blindado. Eu falei, Senhor, quer saber? Tá tudo bem. Eu tenho o Senhor é meu Pai, eu te amo e eu quero receber. E daí conheço o Lucas no primeiro e no último dia somente. Recebeu. Então, ele chega numa época que eu nem estava muito preocupada com isso. Sim. Porque eu tinha acabado de passar por um processo delicado dentro da igreja. Já estava Sim. envolvida com a família, enfim. E aí, o Lucas chega, a gente faz a corte também, né? Sim. Por 6 meses aí. Passou 3 meses, eu meio que dei uma segurada, enrolei ele um pouquinho e fui orar. Até eu ter certeza. E quando o Lucas chega em São José, ele já chega para me pedir namoro, conhecer a minha mãe, né? A minha família, enfim. E aí a gente decide, né?
depois retornar e ir pra praia. E aí, quando a gente vai pra praia, no meio do caminho, a avó do Lucas falece. E aí, a gente volta o trajeto todinho, né? E eu conheço a família do Lucas ali, em um momento fúnebre. E aí eu lembro, hoje a gente dá risada, a gente tava no fim de semana lá com a tia do Lucas, e a gente relembrando e dando risada disso, porque eu no velório, assim, sem sentimento nenhum, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia, né, a falecida, e todo mundo chorando, eu lá com cara de paisagem, assim, é difícil, né? Então, assim, a gente se conheceu assim, eu conheci a família dele, né, em um momento difícil, de luto. E ele chega na minha vida quando eu estava realmente aos pés de Jesus e no tempo certo. Então, eu esperei, né, dos 15 aos 19. Tive momentos de orar com outras pessoas. Enfim, tentei também um relacionamento, não deu certo. Mas esse período eu estava totalmente em consagração. E isso me moveu a fazer a corte, fazer da maneira certa. É claro que a gente sempre erra, né? Eu tinha 19 anos, hoje a minha cabeça de 30 não é a de 19. Mas foi tão importante, sabe? Hoje eu vejo o quanto isso foi importante ser amiga. Éramos melhores amigos, né? Conversávamos todos os dias, enfim. Só que era a mesma conexão, o mesmo propósito. Não tinha julgo desigual. Ele estava aqui em Bauru, também em comunhão com a igreja, servindo ao reino. Enfim, ele toca bateria e eu lá no louvor. Então, era algo de Deus, era para acontecer, foi do Senhor, mas no início a gente decidiu obedecer. E eu falo que a santidade, ela não é uma prisão, ela é uma liberdade. Na verdade é. A gente vê com, nossa, a gente vê ao contrário, vou ficar preso, mas não, é libertador, é libertação, é viver uma vida em liberdade, quando a gente escolhe obedecer e se santificar. E assim foi com você também, amiga. Olha, e aí, conta um pouquinho. Não é fofo, né, Tassi? Não é fofo. Não é fofo, não é fácil, mas se eu tivesse que escolher, todas as vezes eu escolheria dessa forma. O Thiago, quando ele chegou na minha vida, eu tinha só 14 anos. Eu não tinha intenção nenhuma de namorar. A minha mãe sempre me instruiu, eu e a minha irmã, sempre de uma forma em focar nos estudos e depois o namoro. Então, tinha certo isso pra mim. Uma convicção que eu tinha dentro de mim era: eu quero uma família, eu quero um casamento feliz. Então, tudo aquilo que eu não tive, que eu não via, assim, que não era comum para mim, era o que eu pedia para Deus. Não pedia riquezas, não pedia profissão. Não, eu só queria uma coisa: ter uma família, ter uma casa para cuidar, ter filhos para cuidar. Eu só queria isso. E minhas amigas queriam ser profissionais de tal área, e eu queria ser do lar, dona de casa. Eu tinha na minha memória, na minha imaginação, assim, eu de avental, fazendo bolo. Eu queria viver isso, né? Então, quando o Thiago chegou aos 14 anos, foi muito de repente. Foi uma história, assim, muito que a gente poderia ficar aqui contando, mas de uma forma bem objetiva, foi muito de repente. Eu não estava nem um pouco, assim, aberta para viver um relacionamento, nem preparada. Eu sabia que eu não tinha maturidade para aquilo, né? Mas quando Deus aponta, ele paga a conta, né? Então, quando Deus dá a direção e ele quer fazer algo, é ele que provê e faz. E eu tive 2 cupidos na história, que é a minha irmã e meu cunhado, que fizeram esse negócio de na época, era Orkut e MSN. Aí um adicionou o outro lá e tal, e ele me chamou lá para conversar, e eu, quem é esse menino? E a gente foi se conhecendo, fomos pro circo, eu amava ir no circo, e a gente se viu pessoalmente no circo, mas tudo com uma pureza, sabe? Sem aquela coisa... Era diferente, né? Vamos ficar beijando a boca. Não tinha isso. Não que não tinha a vontade dele ao meu respeito, né? Eu que estava lá toda com a cabeça certinha e ele já com segundas intenções. Mas foi muito rápido. Foram 3 dias. Quando Deus quer fazer um negócio, não tem explicação. A gente se conheceu, num dia a gente conversou muito pelo MSN, eu com o coração ainda fechado, tipo, nada a ver, não tem nem características físicas que me atraem. É sempre assim, né? No segundo dia, a gente foi pro circo, se encontrou pessoalmente, minha mãe, mostrei, eu nem sabia como apresentar ele, né? É o Thiago, não sei de onde, né? Pra minha mãe. E no terceiro dia, ele foi na minha casa.
E aí eu falei, tá. Lá na internet ele, né, onde você mora? Eu tô com saudade, eu quero conversar com você. Eu falei, gente, que cara Que quer conversar? carente, né? Tipo, muito. Como assim tá com saudade? Do quê? Do quê? Né? Quer conversar o quê? Quê? Mas não sei, eu senti que, tipo. Tinha alguma coisa tinha ali. alguma coisa. Aí eu, tá, então vem aqui na minha casa, eu moro em tal lugar. E ele foi. Eu falei, meu Deus, agora minha mãe me bate, né? Agora eu apanho de vassoura, porque minha mãe dizia, parece que o menino no portão dos 18, que eu pego vocês de vassoura. Então eu falei, agora, Eu vou cadê a apanhar de vassoura? Eu já vassoura. comecei a procurar a vassoura. E aí o Thiago chegou e eu falei, entra, cumprimenta a minha mãe e a gente vem aqui fora, né? Porque a minha irmã, a gente fica conversando. E ele entrou, cumprimentou a minha mãe e sentou no sofá. E ficou conversando com a minha mãe por horas. Aí minha mãe sabia quem era ele, sabia quem eram os pais dele. Os pais deles foram líderes de jovens Uau. quando ela era jovem. Uau. Então minha mãe sabia quem era ele desde pequeno. A família, da história. Então ali foi passando um filme na minha cabeça. Eu falei, e se esse cara for a pessoa que o Senhor tem pra mim? Não que eu queria já namorar ali imediatamente, mas eu comecei a pensar, toda aquela resistência que tinha dentro de mim foi meio que se desmanchando. E eu comecei a pensar nas possibilidades. Pô, que legal, ele é filho de pais que são pastores, então já alinhado à mesma fé, crendo que eu creio. Nossa, que legal. É um menino de Deus, né, de princípios. E ele falando, eu fui achando ele interessante, sabe? E aí, por fim, ele, antes de ir embora, falou, você acha que a gente pode dar certo? Eu falei, mas já, né? Assim? Agora? Como eu assim falei, agora? eu acho que sim, mas na verdade eu achei que ele tava querendo me conquistar, né? Ia ter um tempo até então. Aí nisso minha mãe apareceu assim na porta, ele falou, viu, dona Cida, só mais uma coisa antes de eu ir embora. Eu queria pedir sua bênção para que eu e a Jéssica possam se conhecer melhor. E a minha mãe, não, ele é uma criança, não tem idade para isso, tal. Enfim, ele convenceu minha mãe ali, né? E minha mãe falou, não, eu abençoo, mas é assim, do meu jeito, minhas regras, meus horários, vocês são crianças, vocês não têm idade para isso. E ele tinha quantos anos, amiga? O Ti tinha 17. Ah, tá. Aí foi. Nós voltamos lá pro portão para eu despedir dele, meio assim, sem entender muito o que estava acontecendo. Mas amém. Aí ele foi embora. No outro dia, ele já me convidou para ir na casa dele conhecer os pais dele. E eu sentei na mesa, conversei, né, com os pais dele. Depois nós fomos para a sala. E a minha sogra, ela foi assim tão pontual em algumas coisas. Ela começou já ali, na largada. Olha, o namoro de vocês tem que ser assim, para vocês se conhecerem. E tem que ser a 3. Você apontou para mim. O Espírito Santo no meio e o Thiago. Mas o mais interessante é que a gente não precisou, através das orientações, decidir o que a gente queria. A gente já estava decidido. Eu já sabia o que eu queria e ele também. E quando nós sentamos e conversamos, a gente viu, eu quero isso, eu quero casar virgem. Eu também quero casar virgem. Eu não imaginava o preço que a gente ia ter que pagar para que isso acontecesse. Mas eu queria isso. Decisão. Né? Porque isso vinha de lá daquela menina, daquela Jéssica criança, adolescente, eu até queria ir, mas qual a opinião de Deus nisso? Passou pelos processos, né? Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Então, esses processos foram me moldando e me preparando, né, para essa decisão. Não, então é isso. Eu sei que isso agrada ao Senhor, então é isso que eu quero. Não sabia o preço que ia me custar, mas eu estava decidida. E decidimos, né? Não foi fofo, não foi fácil, mas na verdade, o nosso acordo veio depois de 2 anos. Sim. Não se ensina, não se fala muito sobre isso. Sim. Não mais, não né? Não eu mais. Lembro que no modelo, amiga, que a gente vinha, era pregado sobre corte. Então, era algo já como um modelo de doutrina mesmo, que já era passado para os jovens e os adolescentes a importância de, né, ter uma preparação. Da minha geração ali, de adolescentes, não se falava sobre isso. Sim. Eu tive experiências, assim, muito ruins de líderes não dar exemplo nisso. Sim. Né? Eram líderes jovens e não davam exemplo nisso. E eu sabia que aquilo era errado. Eu sabia que aquele não era o caminho. Mas amém, o Espírito Santo me guardando, desde sempre. O Espírito Santo me guardando. Eu ouvia o Espírito Santo, eu não entendia muito bem o que era, mas eu sabia que aquilo era errado, que eu não deveria fazer daquela maneira. Então, quando nós começamos a namorar, nós namoramos por 2 anos, um namoro comum.
você começa a namorar, então agora você tem que pegar na boca, pegar na mão, você tem que beijar na boca, e você tem que se abraçar e é tudo. isso. Só o que era claro, assim, né, pra nós, era que a relação sexual era pra depois do casamento. Mas, gente, como que faz se... A gente foi vendo que o beijo, ele antecipa, né? Ele prepara o casal para algo a mais. Então, era como a gente montar uma fogueira, cortar a lenha, pôr a lenha lá, tacar fogo e agora tem que apagar. Então, a gente ficou por 2 anos nisso, novos, e tendo que lidar com essa dificuldade ali para manter o que no natural é normal. Sim. Quando um casal se aproxima, que se ama, que se gosta e troca carinho, o normal ia acontecer o fogo pegar. E esse não era o Fresh Fire, não era. Não era o certo, viu, gente? Não era o certo. Meu Deus, isso tá difícil demais. E a gente foi se machucando, a gente foi se ferindo um ao outro por passar por essas coisas e chegou um ponto que a gente falou, não, agora a gente vai precisar ir para um outro nível. Se a gente quiser ir até o altar, a gente vai precisar ser mais intencional nisso. Então, de uma forma muito assim, Deus apontou, nós seguimos a direção com a bênção dos nossos pais e fomos nisso. Aí namoramos por 3 anos e a santidade, ela é libertadora. Como foi diferente esses 3 anos em santidade, mas assim, porque a corte, o que ela traz? Ela traz limites, a corte ela é radical. Ela não tem concessões, não tem exceções. É isso e acabou. E até aqui, pronto. Não passa daqui, né? E a gente sempre teve apoio, até antes de fazer a corte. Meu cunhado, caçulinha, era o nosso chaveirinho, o Rafa era o nosso chaveirinho, onde a gente ia, ele estava junto. Isso é muito importante. Todas essas ferramentas são maravilhosas. Você tá sempre com amigos. Te prepara não tá algo sozinho. Único, né? Mas chegou um ponto que já não eram mais suficientes, né? Então, aí a gente precisou ser mais intencional, que foi o momento que a gente decidiu fazer a corte. Que lindo. E aí vocês casam em um casamento que foi um culto. Foi. Me conta um pouco como foi essa experiência do casamento de vocês. Ainda quando a gente namorava, eu acompanhava muito os meus sogros em congressos. Os meus sogros iam muito para São José dos Campos. Sim. Né? Os pastores dos meus sogros são de lá. Então, eles viajavam muito para lá. E eu Qual ia ministério, junto. amiga? É o MCI, Ministério Consolador de Israel. Sim. Do apóstolo Maurício, apóstolo Luiz. São uma bênção. E aí... eu participava de tudo que tinha quando os meus sogros iam. E em uma dessas conferências, em uma das conversas que minha sogra estava tendo com algumas pessoas, alguém falou sobre um casamento que teve. Foi a coisa mais linda, profético. E a noiva entrou primeiro, representando ali, né? A noiva que aguarda o noivo, que é Jesus. E eu fiquei ouvindo aquilo, admirada, falando, nossa, que legal. Como eu sou diferente, tudo foi, né? Na minha vida foi diferente. Eu acho que quando eu me casar, eu quero algo assim, não quero comum, eu quero algo diferente também no meu casamento. Uau. Então, o Thiago também super concordou. E Você entrou primeiro? Eu entrei primeiro, esperei ele, foi muito emocionante, foi muito forte. Eu lembro que os casamentos do Mover Celular também tinha isso, né? O pessoal fazia isso da noiva entrar primeiro, porque tinha todo um simbolismo, acho que judaico, alguma coisa assim. Alguma coisa histórica por detrás. Ali nós estávamos representando esse aguardar, que na verdade... A noiva esperando o noivo. Aguarda o noivo, né? Glorioso forte. esse dia onde nós nos casaremos. Vamos com ele. Né? Forte. E aí... O Thiago entrou, todo mundo... Quando eu entrei, foi até engraçado. Eu ouvi, assim, tipo, um grupo de pessoas que fez assim... A noiva. Então, como eles fizeram primeiro. juntos, eu consegui ouvir. Coisa que eu vi, calma, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Não erramos. Não erramos. Mas depois eles entenderam, né? Nós não fizemos gravata, nós fizemos momento de oferta. Foi tudo diferente. Então, para mim, eu tenho que ser diferente é um presente. Então, nosso casamento foi diferente também. A infância é diferente, o casamento é diferente, adolescência, o namoro, tudo diferente. É libertador também ser diferente, ser diferente demais. E ali eu vi pessoas reconciliando com Jesus, pessoas aceitando Jesus. Foi um culto mesmo. Profético. Que linda, amiga. E você me conta também que você passou por um processo que você um pouco se desviou. Isso foi antes do casamento, depois? E quais são esses desafios? Na verdade... Que você fala que você enfrentou. Na verdade, eu não cheguei a desviar, né? Eu vivi coisas assim, que eu tinha motivos para ser rebelde e ser a pessoa assim mais apática.
Sim. com Deus, sabe? Eu sofri situações, assim, que eu teria motivos para ser rebelde, Sim. sabe? A questão da paternidade é a principal, né? Não ter a paternidade, esse modelo de família desconstruído. Faz toda a diferença, ele né? interfere demais na vida do ser humano. Uma mãe ausente, ou um pai ausente, ou os dois ausentes, né? Por mais que você tenha ali alguém que supra, como eu tive, o meu tio, que foi como um pai para mim, me encharcou de amor. Não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa, né? Sim. Então, eu estive exposta por várias vezes em ambientes onde eu poderia ter escolhido, sabe, as coisas erradas. Mas, mesmo sem saber, o Espírito Santo ali estava me guardando. O Espírito Santo estava me protegendo. E a minha mãe dizia assim, olha... Talvez isso ajudou também. Minha mãe dizia assim, olha, tudo que vocês fazem, o Espírito Santo me mostra em sonho quando eu durmo. Isso eu ouvi quando criancinha. Mas olha aí, eu carreguei isso como uma verdade tão verdadeira dentro de mim, que eu ficava, nossa, se eu fizer isso, né? Se eu experimentar isso, a minha mãe vai sonhar, e, nossa, ela vai ficar tão triste, tão desapontada comigo, né? O Espírito Santo vai ficar tão desapontado comigo, então eu não vou fazer. Então, eu tive esse período, uma fase muito difícil, onde eu fui exposta, onde eu vivi coisas que eu poderia ter sido totalmente diferente, né? Eu acredito que foi uma investida, assim, forte do inimigo mesmo para conquistar o meu coração, um acesso no meu coração. Sempre tem, né? Sempre. Essas fases, né? Cada pessoa é individual. Isso que é importante. Mas passamos por isso, né? Vigiar sempre. Eu acredito que não só na infância, na adolescência, mas por toda a vida. Ele sempre vai tentar um acesso no coração da gente. Para pôr a nossa fé em cash, em dúvida. Para pôr o que a gente recebeu do Senhor em dúvida. Tudo, né? Ele vai trazer dúvidas para o nosso coração. E se ali a gente se perde e dá essa brecha, a gente põe tudo o que está por vir, que o Senhor tem a perder. Sim. Né? E graças a Deus, o Senhor me guardou, me poupou, cuidou de mim, do meu coração. E eu consegui permanecer firme. Esse período foi onde as amizades se afastaram. Sim. Aí eu já não tinha tanta força, assim, para apoio mesmo, sabe? Sim. Aí eu já não tinha mais amigos, era meio que eu, Deus e minha mãe. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga e eu procurava ela. Uma mãe de joelho também. Não, minha mãe é fora do carro. A minha mãe, ela disse que eu agarrava nas pernas dela para ir pro monte com ela. Né? Eu ia mais no monte quando criança do que agora quando adulta. E eu lembro, assim, várias das vezes que eu fui pro monte com a minha mãe, Deus usar a minha mãe para profetizar na minha vida, sabe? Então, a minha mãe foi minha melhor amiga sempre. Mas houve um tempo onde isso foi difícil, né? Onde o inimigo, ele falava muito na minha mente, me tentava muito nisso, né? E graças a Deus, o Espírito Santo guardou meu coração. Eu consegui permanecer e passar por essa fase sem tirar os olhos de Jesus. Foi difícil, mas consegui. E, amiga, chegou até aqui, casou, construiu a sua família e hoje vocês servem com os pastores auxiliares, né, na Igreja dos Sogros. Isso. E como que é viver tudo isso em família, o ministério, o chamado? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre esse chamado. Ai, tudo que eu vivi até, né, esse momento onde eu e o Thiago começou a pastorear lá na Graça e Glória, foi um processo, foi uma preparação, foi um forjar de Deus, né? E agora a Graça e Glória, ela veio para nós assim como um presente de Deus mesmo. Nós temos ali amigos que nos incentivam a amar mais o Senhor, que nos levam a amar mais o Senhor. Aquilo que eu não tive na minha infância ali, quando adolescente, na igreja que eu ia, graças a Deus, hoje é de forma abundante. Nós temos isso na igreja. Então, a nossa caminhada com o Senhor se torna ainda mais especial quando a gente tem pessoas que celebram a gente, né? Incentiva a gente. Então, o pastoreio ali tem sido um presente. Eu resistia, sabe, Tassi? Eu ficava assim, não, amém, o Thiago vai ser o pastor e eu vou ser aquela que vai estar ali para o que ele precisar, carrego a Bíblia dele, e onde ele for eu vou, o que ele fizer, eu tô ali para apoiar ele. Mas de um tempo para cá, o Senhor colocou um amor tão grande no meu coração.
pelas vidas, pelas pessoas. Eu entro ali dentro, não só ali dentro, mas eu olho para as pessoas hoje com um olhar assim de compaixão, sabe? Eu tenho vivido isso. Desde quando nós fomos ungidos, separados para isso, eu comecei a viver isso de uma forma bem intensa, assim, né? E eu e o Thiago, a gente compartilha desse mesmo amor. O Thiago também é um cara, um pastorzão, que é super... ama evangelizar, ama cuidar, ama conversar. Então, a nossa casa é uma casa, assim, que recebe, que tem comunhão na mesa, tem trocas na mesa. A gente é muito edificado nessas mesas. E a gente está vivendo um tempo muito gostoso como igreja agora, né? Pequenos avivamentos têm acontecido, tem sido sobrenatural. E, amiga, você fala sobre viver o sobrenatural no natural. Esse é o normal, gente. E agora eu quero, claro, que você compartilhe conosco uma experiência recente que você teve de algo sobrenatural que você tem vivido aí nesses dias. Eu sei, você aí tá atacando fogo na mulherada lá de Agudos. Agudos vai ficar pequeno. Amém, em nome de Jesus. Com a glória de Deus. Amém. E como tem sido esses últimos dias? Me conta uma experiência. Tá, se eu... Desde que me conheço por gente, amo o Senhor, né? Como vim contando até agora a minha história. Eu amo o Senhor. Eu não me lembro um dia sequer da minha vida onde eu disse: Deus, cansei, tô indo embora, o Senhor fica aí, eu não quero mais. Não, eu sempre amei o Senhor. Eu sempre me interessei pela palavra, por ouvir a palavra, por ler a palavra. Então, eu tenho Bíblias e Bíblias gravadas, escritas e anotadas e pintadas. Então, eu sempre fui apaixonada por isso. Mas eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora, né? Esse sobrenatural no natural. Sempre ouvi muito falar, já ouvi vários testemunhos e nunca duvidei. Algumas vezes julguei algumas manifestações do poder de Deus. É normal, né, gente? Você deve ter julgado também algumas vezes. Mas eu nunca duvidei do poder de Deus, mas eu nunca tinha experimentado como eu experimentei. Foi bem recente agora, eu estava indo para um café de pastores sozinha, dentro do meu carro, e o Espírito Santo foi me levando algumas memórias, desde toda essa história que eu contei, de ser diferente. E ele dizia isso para mim: ser diferente é um presente. Uau. Foi um presente você ser diferente. E eu dizia: é mesmo, Senhor, eu sempre te amei. Eu nasci para te amar. E eu comecei dirigindo de Agudos para cá, para Bauru. Eu comecei a me declarar para o Senhor. Eu nunca tinha feito isso de uma forma assim, tão intensa, tão, sabe, de coração mesmo. Eu comecei ali a me declarar, dizendo: Senhor, eu nasci para te amar. E aí, ao mesmo tempo que eu me declarava, eu me descobria. Uau! Ao mesmo tempo que eu dizia isso para ele com convicção, eu dizia: é mesmo. É verdade. Eu sou realmente essa pessoa isso. Que te ama. Eu sou essa filha que te ama e eu te amo, Senhor. Eu amo fazer o que eu faço na minha profissão, mas quando eu estou fazendo qualquer coisa que envolva o Senhor de uma forma direta, eu sou plenamente feliz. Eu sou satisfeita. Eu amo fazer as coisas que eu faço naturalmente, mas quando envolve o sobrenatural, eu sou plenamente satisfeita e feliz. E aí, ali, eu comecei a sentir muito forte a presença de Deus. Eu chorava, eu ria, eu orava em línguas. E eu vim dirigindo com cuidado, porque eu sentia fortemente o mover de Deus ali dentro do carro, o poder de Deus dentro de mim. É inexplicável. Eu estava dizendo um pouco antes de começar o podcast, que é tentar explicar o inexplicável. É como eu estar comendo algo e dizer que é muito bom, sem você comer, sem você provar. Mas eu estava sentindo. Você tem que experimentar para entender, né? E aí, eu comecei desde aquele dia ali, daquela manhã que eu me declarei para o Senhor, eu comecei a ter experiências com a presença de Deus de uma forma escandalosa, extravagante, onde a última coisa que passava na minha cabeça é o que estão pensando de mim, o que estão achando de mim, o que vão achar disso, né? De me ver chorando assim, de me ver pulando assim. E nós estivemos juntas na conferência, né? Que foi ali logo após, né? A esse café. Logo após esse café de pastores. Mas você precisava passar esse momento a sós com Deus, que você foi sozinha. Ali foi um encontro. Nossa, surreal. Que eu falo, existe um encontro. Quando você tem esse encontro com Deus, te marca pro resto da vida. Você pode amar Deus a sua vida inteira ou amar Ele há 3 dias. Mas quando você tem um encontro com Ele,
esqueça. Tua vida nunca Não mais é a consegue viver em mesma, outro você lugar, não né? consegue, você não quer, sabe? Claro, tem dias que a gente vai para a palavra e lê a palavra com um pouco de esforço por conta da demanda, da rotina, Existe do os cansaço. dias difíceis. Existe esses dias e você aplica disciplina. Nesses dias, disciplina. Mas, depois desse encontro, é como se a vida inteira eu vivesse correndo atrás de Deus, desejando e querendo Deus. E ele te Depois encontrou desse naquele encontro, dia. é agora ele me perseguindo. É um amor que me persegue, é um fogo que me persegue, é uma presença que me persegue. Até, Tássia, depois da conferência, né, o Senhor, de forma escandalosa, falou comigo, derramou ali Tem do poder. sido as nossas orações, né, amiga? É. Senhor, me usa escandalosamente. E vou falar, o raso não me serve mais, só o natural não me serve mais. Eu tenho agora esse anseio para que essa chama não se apague, essa chama aumente e que eu possa também espalhar ali. Isso tem acontecido à medida que eu converso com as pessoas e elas, sem duvidarem, mas também desejam, elas são ativadas e aquele fogo começa a queimar. E elas, minhas amigas ali mais próximas, mulheres da igreja, a gente sendo tem... ativadas, A gente né? tem Você provado de algo... recebeu Exato. e agora você está transbordando. Tão sobrenatural, sabe? Lavando a louça de uma forma sobrenatural. Aprendendo a lidar com o sobrenatural no natural. Sim. Porque é muita coisa, assim... que experiências inexplicáveis que o Senhor tem feito. Eu fui marcada nesse encontro, eu fui para essa conferência, o Senhor me presenteou, eu não tinha como ir. E... No café da manhã dos pastores, Deus usou uma pessoa para dizer peça, porque o papai tem prazer de realizar os desejos do seu coração. Peça a cor, o que você quer comer, o que você quer vestir, onde você quer ir. E naquele momento que eu estava recebendo aquilo, eu disse, ai, Senhor, eu queria tanto estar aqui na conferência, né? E logo depois, eu recebi uma mensagem, já me passa seus dados, eu vou comprar o seu ingresso para a conferência. Ai, meu Deus do céu. Estamos vivendo isso, né? A conferência desse ano também foi um presente de Deus. Uau. Olha para você ver. Foi Deus, lindo. ele é maravilhoso, amiga. E você tá aí ativando tantas mulheres, Sim. né? Que conselho você daria para aquelas mulheres que você acha que tá apagada, que se sentem apagadas, perdão, que se sentem desmotivadas por algum motivo? Sim. O que você daria de conselho para elas? Além do vai buscar o seu papai e corre pro braço dele, que ele vai te encontrar. Eu posso falar me lembrando de como eu estava antes desse encontro. Uau. Vá para a presença. Não tem como você viver algo com o Senhor sem ir até o Senhor. Então, talvez até aqui o teu relacionamento com o Senhor foi o Senhor Salvador, um Deus que é misericordioso, que te perdoa e te salva. Mas vá para a presença de Deus como o Deus Pai. Você é amada, você é filha, não importa o que você fez, o que você faça, nada pode mudar isso. Então, corresponda à presença de Deus. Imediatamente, agora, depois desse podcast, não ensaie, vá de forma transparente, claro, com tudo que você tem, até o que você não tem, vá. Com certeza isso não ficará vazio, não ficará sem resposta. Ele deseja te responder, ele deseja te apresentar, te mostrar de uma forma inteira quem é você para ele. E quando isso acontece, você entende as coisas, tudo faz sentido. E o que não faz sentido agora, você também não se importa muito, você permanece confiando e desejando mais. Então, se eu posso te dar um conselho corresponda à presença de Deus. Isso que eu vivi, que a Tassi vive, não é algo específico, único para mim, único para a Tassi. Porque eu a vida inteira amei o Senhor, por isso eu tenho isso agora. Não, isso é para todas nós. Somos filhas de Deus. E Ele deseja se relacionar com a gente como um pai, um bom pai. Então, seja uma filha, tenha um relacionamento, não compare com o natural, porque, como eu falei para a Tassi numa conversa, o meu ponto mais fraco no natural é o meu mais forte no sobrenatural, no espiritual. Então, eu não tive um bom pai
natural. Eu não tive um bom pai aqui na Terra, mas eu tenho tanta convicção da paternidade de Deus sobre a minha vida, que ela me supre, ela me abastece, ela me enche, ela traz a convicção da minha identidade, de quem eu sou. Então, vá para a presença de Deus. Busque Ele. Você não vai voltar da mesma maneira. Você não vai voltar vazia. Eu até ensino de uma forma prática. Entra dentro do quarto, dá um jeito de ter o seu momento sozinha. Se o quarto não é um lugar possível, vai pro banheiro. Mas vai e feche, fique ali em silêncio e verbalize. Diga, Senhor, eu quero te conhecer como um pai. Eu quero que o Senhor me apresente a tua paternidade. Experimenta. Outra dica que eu fiz até um propósito, isso aconteceu comigo, de ir para a mesa e colocar uma xícara. O Espírito Santo falou isso para mim. Coloca o que você colocar para você, coloca para mim. Que hoje eu vou sentar para tomar café com você. E eu chorei, que coisa linda. Coloquei um suplá, coloquei a xícara, coloquei tudo e sentei. E eu estava em um período, antes de estar vivendo isso que eu estou vivendo, eu estava assim, com essa chama quase se apagando. E aí eu sentei e comecei, ai, maravilhoso Deus, eu te amo, eu te exalto, o Senhor é grande. E o Espírito Santo fez bem assim para mim, ó, shh, eu sei de tudo isso. Agora eu quero que você revele o seu coração, de verdade. Abra, me mostre o que realmente está aí. E ali eu comecei a chorar, eu comecei a falar, eu tô péssima, me perdoe, porque eu acho que a minha fé, ela tá se esfriando tanto. Me perdoe por isso, Deus, por deixar de acreditar que o Senhor não tá cuidando disso. Me perdoe por isso. E eu comecei ali a confessar pro Senhor como eu realmente estava. Me perdoe por não te amar como o Senhor merece ser amado. Eu quero responder ao Senhor como o Senhor merece. E eu comecei a ter essas experiências de tomar esse café com o Senhor. E eu comecei a fazer isso por muitos dias. E eu comecei quando eu aconselhava algumas mulheres, eu comecei a falar, faça isso. Põe uma xícara e chama ele. Eu falei, Espírito Santo, senta aqui hoje comigo, eu quero tomar um café com o Senhor. É incrível. É forte, amiga. E você falando essa mensagem linda, né? Que você deixa o coração dessas mulheres que às vezes tá com o coraçãozinho apertado, se sentindo apagada. Eu me lembrei de uma oração que eu fiz no secreto. E eu também, né, vim de uma família totalmente disfuncional, sem pai, né, presente. Enfim, meu pai muito cedo foi para as drogas e ele morreu assassinado nas drogas. E sempre cresci em uma família com muitas mulheres, né, dando conta de tudo, fazendo tudo, e eu cresço assim, nessa realidade, morando com alguns parentes, enfim, com algumas pessoas diferentes, e isso foi mudando a minha identidade, né, uma identidade aí manchada por várias personalidades, por várias casas, várias pessoas diferentes, e minha mãe, quando ela podia estar com a gente, ela se dedicava o máximo e cuidava aí de 3 filhas, né, filhas mulheres, sozinha, e foi assim que ela cuidou da gente, e isso marcou muito quando eu me converto. E eu lembro de uma situação dessa oração, que eu lembrei agora, onde eu estava de joelhos no meu quarto, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu já cresci com a ideia que eu não preciso casar, eu não preciso ter filhos, eu dou conta sozinha. Se as mulheres da minha família dão conta, se minha mãe dá conta, eu também consigo dar conta. Então, aquele sonho, igual você falou, amiga, que você tinha de casar, de ter filhos, estar ali no fogão, cozinhando, fazendo um bolo para essas filhas. Eu não tinha esse sonho, eu não cresci com isso dentro de mim. E eu apenas fui vivendo conforme a minha vida já era, com os exemplos que eu tinha ali em volta. Tem a ver com cultura, tem a ver com tudo, né? Com educação, enfim. E com essa identidade meio corrompida, com várias personalidades, com vários jeitos diferentes. E quando eu me converto, eu lembro que isso não fazia muito assim, não fazia muita questão, isso não me afetava tanto, porque eu achava que isso era o normal de se pensar quando se tinha uma família disfuncional. Ali era a minha cultura. Então, para mim, era algo normal. E eu me lembro que isso começou a me incomodar. E chegou, acho que eu já tinha uns 2 anos de convertida, muito nova ainda, me converti com 15, então eu tinha uns 17 anos. E eu passei por uma situação de um abuso dentro da igreja.
E isso me pegou. E eu lembro dessa oração exatamente. Foi aí que tocou o meu coração de que realmente caiu a ficha que eu não tinha um pai para chegar e me proteger naquela situação que eu nunca tive e não ia ter. Né? Porque ele fez a escolha dele e até então a minha oração muito jovem era: Senhor, faz o meu pai voltar para a casa dos meus avós para eles não passarem mais pelo que eles passam, de não saber quando vai voltar. Imagina você ter um filho que você não sabe quando vai voltar. E ali, quando eu passei por essa situação, eu me ajoelhei e eu falei pro meu pai do céu, eu falei: Paizinho, realmente é o que você falou, é a hora que abre os olhos e você se derrama. E eu falei assim: Paizinho, eu não tenho mesmo. Eu sinto falta de um colo, eu vou casar porque, sendo que não vai ter ninguém para me levar no altar, eu vou construir, ter esperança do quê? O que adianta esses anos que eu estou na presença e passando por isso agora sem um pai? Então tá doendo mesmo. E ali eu me derramei e eu entendi que isso era fundamental para mim ter um relacionamento com meu pai do céu. Então, assim, eu já estava ali na caminhada há 2 anos, já servia, só que era uma coisa que não fazia diferença. E quando eu passo por essa situação, eu me vejo de joelhos, prostrada, clamando: Senhor, me revela quem é o Senhor na minha vida. Eu preciso desse amor, que esse amor me inunde para mim passar pelo que eu estou passando. Porque, pensa, a minha família é totalmente disfuncional, eles não estavam na presença de Deus, eu ia para a igreja praticamente sozinha, e aí eu tive que passar por todo esse processo calada. Eu voltava do culto para casa, porque eu não deixei de ir em nenhum culto. Nesse processo de abuso, eu passei todo ele na presença de Deus, na casa de Deus, vendo o ministro de louvor ministrar, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu sentava na última fileira da igreja e não deixava de adorar o meu Senhor. Só que eu precisava de um relacionamento maior. Por aquilo que eu estava passando. Ali eu precisava de uma cura na paternidade. E foi quando eu fiz essa oração e me entreguei. Falei: Senhor, revela quem o Senhor é na minha vida, porque eu preciso de você agora. Eu só tenho você. É só você. Sempre foi você e vai continuar sendo eternamente. Muitas filhas estão perdidas na sua identidade. Não sabem quem são, não se veem, nem conseguem imaginar o que merece do Senhor por não ter isso. Esse relacionamento. Então, é fundamental você buscar não no natural o que você é, o que você faz, isso não te define. E a gente se acostuma. Com a maneira que a gente vive, com a nossa cultura. O ambiente, né, que coloca a gente nessas condições. Então, é necessário. Entra no teu quarto, feche a porta e peça para ele: mas eu tô dentro da igreja, eu já tô todo... Não, faça isso. Sabe, de verdade. Senhor, revele a tua paternidade. Vai ter momentos difíceis como esse, mas se a gente se derramar na presença do Senhor e pedir: Paizinho, por favor, me socorre, me revela quem é o Senhor. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Eu lembro que passei uma noite inteira chorando. E depois daquela noite, daquela madrugada, ele se revelou a mim. E eu consegui prosseguir com mais força. E curada. Eu precisava da cura da paternidade. E ali eu recebi algo especial de Deus. E eu falo que eu não olhei mais para trás desde a minha conversão. Mas precisamos, quando estivermos nesse posicionamento: estou perdida, estou cansada, estou sem direção, é o que você falou, vai para o seu secreto, porque eu sou o pai. Só ele tem a resposta, né? O consolo. Você não volta de lá sem resposta. Pode ser que não seja instantânea, mas com toda certeza você não vai voltar vazia. Ele enche, ele abastece, ele fala, ele revela, ele mostra. E aí te dá uma convicção. Antes de, finalizando essa parte que você me disse sobre essa experiência, antes de ir para esse encontro que aconteceu ali no meu carro, eu estava a caminho desse café de pastores, no domingo anterior, eu tinha ministrado na igreja. E eu ministrei sobre identidade, a graça na identidade. E eu fui tão atacada na minha mente durante aquela mensagem. Antes dela começar, eu pensei: eu vou chamar o líder de jovens, que é o Gui. Eu falei: vou chamar o Gui, vou falar: Gui, prega o que você pregou ontem no culto dos jovens, porque eu não vou dar conta de pregar. Mas eu não corri, eu ministrei aquela palavra sobre graça na identidade, mas sendo tão atacada na minha mente, ao mesmo tempo que eu falava,
eu pensava, esse lugar não é pra mim, eu não sou boa fazendo isso. Na verdade, eu talvez que tô querendo estar aqui falando da palavra de Deus. E esse não é o meu lugar. Eu não tô fazendo isso muito bem. Eu não consigo, às vezes, nem explicar o que eu quero. E amém. Fui, preguei, oramos. Embora eu estava acreditando e acredito em cada uma das palavras que eu falei naquele dia, eu estava, assim, com um ataque na minha identidade. Absurdo. Sim. E eu desci do altar, em cada degrau que eu pisava, eu dizia, eu nunca mais vou fazer isso nesse lugar. E aí, eu cumprimentando as pessoas dizendo, nossa, pastora, olha, a palavra foi tremenda. E eu por dentro, assim, não é pra mim esse lugar não é pra mim. E aí eu fui embora, o meu esposo, né, como sempre, né, eles dão aquele incentivo. Nossa, amor, foi poderoso e tal, amém, glória a Deus. Mas eu estava decidida. Decidida por quê? Porque eu comecei a ceder aquela voz mentirosa na minha mente, que dizia mentiras na minha mente. Daí eu comecei a acreditar e comecei a falar, realmente, não é pra mim isso. Próxima vez que me convidarem, obrigada, Deus abençoe, não é pra mim. E a Deus surpreende. E aí, na terça, eu tive esse encontro, essa convicção. Eu fui assim, ai, Deus começou a revelar, não o que eu estava recebendo, mas o que ele já tinha me dado, já estava dentro de mim, começou a ser revelado e ser exposto. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E eu me lembro que, quando acabou a conferência no sábado, eu mandei uma mensagem pro meu sogro, Jaime, me deixa pregar amanhã. Olha aí como Deus muda. Eu precisava voltar e falar sobre aquilo que eu tinha vivido, que tinha acontecido comigo, e foi tremendo. E eu entendo, linda, sim, amiga. O Senhor me fez para falar, eis-me aqui, Senhor, para o Senhor alcançar, incendiar, acender as chamas dos corações, seja onde for, para quantas for, eis-me aqui. É isso. A gente é o resultado do nosso secreto, não é verdade? Com certeza. Amiga, estamos encerrando mais um episódio. Vontade de ficar aqui pra sempre. Eu amo falar sobre isso, é bom demais. Amiga, amo sua vida. Amém. Gratidão por tudo, por tanto, pelo seu sim. Eu sempre falo que o Senhor continue te usando poderosamente. Você aí é mãe de multidões. Né? Jesus. E continue aí tacando fogo nessa mulherada. Fogo fresco. E eu quero agradecer também agora os nossos patrocinadores, a Embora, o Brazuca, Cadu, meu fotógrafo querido, a Clínica Esbelt, doutora Karine, que cuida da minha pele, da minha saúde, a Linha Bela lá de São Carlos. Muita gratidão a todos os patrocinadores. Agradecer por mais um episódio, pela vida da Jé que está aqui conosco. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.